Você sabe qual é as 3 maneiras de se fazer um culto ao Senhor? Se você ainda não sabe, fica conosco até o término desse vídeo e você vai tomar conhecimento das 3 maneiras de se realizar um culto ao Senhor. A nossa lição é a lição de número 11, que será ministrado na sua igreja no dia 17 de março de 2024. Eu sou o evangelista Celso Godoy e vos cumprimento com a paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma edição da lição de número 11, ou a 11ª lição desse primeiro trimestre. Já estamos aproximando do final desse seriado de lições, são 13 lições, escrita pelo nosso exímio comentarista José Gonçalves. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, faça tudo para edificação. Verdade prática: o culto é uma sublime forma de expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. O nosso programa é EBD em Casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Somos loucos, mas é claro, por Jesus. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que pela primeira vez está nos visitando, te peço por gentileza que se inscreva no canal, dá o seu joinha, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos, tá? Você fazendo isso, você vai contribuir conosco, cooperar conosco para que os nossos vídeos sejam enviados pela plataforma do YouTube para várias pessoas em lugares mais distantes. Se você apertar o like, você está nos ajudando, dando joinha, e o YouTube vai entender que o nosso vídeo está sendo bem assistido. Então, no YouTube é o like, no Instagram é o coraçãozinho quando você gosta, e no Facebook é curtir. Então são as 3 maneiras de você dizer que gosta de um conteúdo. E se você gostou do nosso conteúdo no YouTube, então dá o seu like, o seu joinha, aperta, clica no sininho para se inscrever e compartilha os nossos vídeos. Eu estive domingo passado aqui na igreja da Assembleia de Deus, na Grande Cristo Rei, aonde nós temos como líder o jovem Wagner. Quero agradecer ele pela recepção, ele nos convidou, estivemos ali ensinando o jovem a lição de número 10, a segunda ordenança, que é a Santa Ceia. E ali os jovens nos perguntou várias coisas sobre essa ordenança, ensinamos uns jovens dinâmicos e ativos na obra de Deus. Quero agradecer, muitos deles se inscreveu em meu canal, também quero agradecer de coração, que Deus vai nos abençoar, e foi uma aula maravilhosa, de grande aproveito. E hoje não vai ser diferente, O nosso tema é o culto da igreja cristã. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Não vamos ler aqui, para nós termos mais tempo para comentar o conteúdo dessa lição. Já vamos entrar na introdução da nossa lição, uma lição promissora, que promete nos trazer muito subsídio, muito conhecimento, porque essa lição vai falar qual a forma de nós ministrar um culto na eclésia, ou no templo, na igreja. Então temos aqui na nossa introdução dessa lição maravilhosa, Nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes
do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então vamos estudar sobre esse aspecto, que é um panorama, essa introdução é um panorama da lição, e vamos estudar a lição nesses aspectos, sobre o culto. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos a natureza do culto. O culto como serviço, tá? O culto a Deus é uma cerimônia coletiva, pública e organizada, tá? Então, o culto a Deus ele tem que ter esses três princípios. Tem que ter uma cerimônia coletiva, pública e organizada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, tá? E quando é um culto a Deus, não precisa ser escondida, mas o culto tem que ser público, para que o nome do Senhor seja glorificado e de forma coletiva, Eclésia, Eclésia significa chamados para fora. Quando recebemos a palavra que estávamos no mundo, agora somos chamados para fora do mundo, para participar e fazer parte do corpo de Cristo, essa coletividade que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então o culto deve ser realizado, a cerimônia no coletivo, pública e organizada. Lá em Atos capítulo 13, verso 1 ao 4, nós temos essa forma de cultuar a Deus, e no grego, tá? Liturgeo. No grego, liturgeo, ou seja, a liturgia do culto, tá? E também temos em Romanos 12, 1, que vem do grego latreia. São dois nomes associados. Liturgeo era uma reunião pública feita pelos gregos a respeito da cida ou da cidade, serviço público, tá? E os cristãos adotou esse nome, mas o nome mais próximo de liturgeu é a latreia, que no grego significa serviço sagrado ou serviço a Deus. Ele é mais indicado, tá? Então, a palavra culto do grego latreia, Romanos 12:1, quando Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo, em sacrifício vivo, em adoração a Deus, tá? Que significa serviço sagrado. Tá? O culto pode ser oferecido a Deus de três maneiras. Vocês vão aprender aqui as três maneiras que pode ser oferecido o culto, como eu disse no início da lição. Primeira maneira, individual, João 4:24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. É um culto pessoal. A partir do momento que você aceita Cristo, você já está fazendo um culto através da sua vida ao Senhor, porque Deus assim procura os seus verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Segundo, de maneira familiar, que é o culto doméstico, que nós vemos em 1 Coríntios 16:19, que ali a equipe de Paulo fazia os cultos nas casas. Priscila, a sua ajudante na obra missionária, eles realizavam um culto nas casas, que é o culto doméstico. O crente tem que fazer pelo menos uma vez, na semana, um culto doméstico. E também nós temos o culto coletivo, tá? O culto coletivo, o culto na eclésia, o culto na igreja. Porém, essas três formas de culto, elas devem ser coordenadas pelo Espírito Santo de Deus. Então não pode ser de qualquer forma, tem que haver respeito, obediência e tem que ter a direção do Espírito Santo. Enquanto ali na igreja de Antioquia, eles faziam culto, então havia línguas estranhas, havia profecias, operação do Espírito Santo, e ali quando eles faziam culto, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então aonde há o culto em reverência a Deus, então o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, então a obra ela se edifica e a obra começa as pessoas ser separada para o crescimento do reino de Deus. Então este aqui é o culto a Deus,
Tá? Nós temos aqui, nesse primeiro ponto, né, o culto como serviço. Tá? Então, no grego nós temos primeiro leitergeo e depois nós temos latreia, que é o mais indicado, significa serviço sagrado ao Senhor. Tá? O culto, que é um serviço, onde nós vamos prestar um serviço ao Senhor, na evangelização, tá? Na pregação do Evangelho, no ensino, no discipulado e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, é um serviço ao Senhor, um culto, quando é realizado com obediência, com ordem e com organização e de forma pública, tá? Para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, nós temos aqui, o culto deve ser solene. Tá? Então, o culto ao Senhor ele deve ser solene. Tá? Tendo em vista a santidade, a soberania de Deus, as reuniões feitas em seu nome devem ter, no máximo, tá? De respeito, feito em nome do Senhor, de respeito, reverência, obediência, ordem e devoção. Eclesiastes 5:1. Então, o culto deve ser solene, tá? Tendo em vista a santidade e a soberania de Deus. Tá? As reuniões feitas em nome de Deus, em nome do Senhor, devem ter, no máximo, tá? Respeito, obediência, ordem e devoção. Isso está escrito em Eclesiastes 5:1, que nós devemos, né, tirar a sandália quando entrar na casa do Senhor, ok? Então, nós temos dessa maneira, né, nesse segundo ponto, o culto deve ser solene. Tá? As mãos que se levantam no santuário devem ser limpas, tá? E sem contendas, para que Deus receba as orações oferecidas a Ele, tá? Em louvor. Então, o culto tem essas características, essas prioridades, certo? Ela deve ser as mãos levantadas em adoração, né? Mãos santas, puras, certo? Para que Deus receba o nosso culto, a nossa adoração. Então, o culto deve ser solene, né? E um culto investido de alegria, né? Embora de obediência, de ordem e santidade, porém de alegria na presença do Todo-Poderoso. Avançando para o nosso terceiro ponto, primeiro tópico, o culto é santo, sem dúvida. O culto, ele é santo, não pode ter mistura, não pode misturar o santo com o profano, querer sacralizar o profano, tá? Aí não dá certo. Todos podem oferecer um culto a Deus, mas nem todos terão os seus cultos recebidos por Deus, porque querem fazer uma mistura do santo com o profano. Então isso não dá certo. O culto oferecido a Deus tem que ser santo, como diz aqui no terceiro ponto do primeiro tópico, tá? E nós vemos isso em Deuteronômio 1:45. Deus não recebe de qualquer forma um culto oferecido a Ele. Isaías ainda é mais duro um pouco. Isaías capítulo 1, verso 13 ao 15, né? Então Deus aqui dá um duro nos israelitas na forma deles oferecer. Estavam oferecendo de qualquer forma, e Deus não estava recebendo o culto que eles estavam oferecendo a Deus. As reuniões devem ser realizadas por pessoas tementes e sem envolvimento com as coisas profanas e malignas, tá? Do mundo, as coisas malignas deste mundo. Então, umas pessoas que vai fazer essas reuniões, os líderes, né, a eclésia, essas pessoas têm que ser tementes, sem envolvimento com as coisas profanas e malignas desse mundo, que está registrado em Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus? Aqueles que se dizem amigos do mundo são
se torna inimigo de Deus. Então não podemos misturar as coisas. Todos podem oferecer culto, sem dúvida, a Deus, mas nem todos terão os seus cultos recebidos. E nós vemos que hoje o púlpito virou palco, só apresentações. Tem igreja que não tem mais púlpito, mas tem lá uma plataforma onde há jogo de luzes, certo? Para se satisfazer as pessoas e não adorarem a Deus, né? E até tem igreja que tem bar com cerveja sem álcool e danças evangélicas. Irmão, aonde nós vamos parar? Então todos podem oferecer culto a Deus, mas nem todos cultos oferecidos serão recebidos por Deus. Então estão misturando, né? Estão profanando, tá? Estão sacralizando o profano, dizendo que o profano é santo, dentro, né, do templo da casa que se chama casa de oração, e Deus não recebe esse culto. Então nós temos que tomar muito cuidado na forma de realizar o nosso culto, senão Deus não recebe. Nós vemos aqui em Deuteronômio 1:45 como Deus chamou a atenção dos israelitas, e também Isaías do capítulo 1, verso 13 ao 15, que eles estavam recebendo da maneira desordenada que estava fazendo o culto. Não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Então, avançando, né, aqui para o nosso segundo tópico, já falamos aqui a natureza do culto, o culto como serviço, o culto como deve ser solene, tá? E o culto é santo. Essas três maneiras que deve ser realizado o culto, tá? Então, o culto, as três maneiras principais que eu disse para vocês. A primeira é individual. Quando você aceita Cristo, você tem que estar constantemente oferecendo culto e adoração a Ele através do seu testemunho. Depois, o culto doméstico, que faz parte do crente para ensinar as crianças, ok? E depois o culto coletivo, que é o culto na igreja, em testemunho, para que as pessoas aceite a Cristo como Salvador. No segundo ponto, o propósito do culto. O propósito do culto é glorificarem a Deus. Esse é o propósito do culto nesse segundo ponto, tá? Visto que o culto é uma celebração à grandeza de Deus e seus feitos, Salmo 48, verso 1, então é necessário que Cristo seja o centro das atenções, tá? No culto, porque ninguém pode ir a Deus se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6 e 2 Timóteo 2 e 5. Há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Então não há outro meio, tá? Então o culto não pode ser antropocêntrico, centrado no homem, né? Tudo bem dizendo, magnificando o homem, não. Tem que ser cristocêntrico, o centro do culto. A magnificação, a adoração e as pregações tem que ser Jesus no centro, e não um culto centrado no homem, antropocêntrico, tá? Centrado no homem, jamais, tá? Que aí Deus não recebe. Então o propósito do culto, ele tem que ser cristocêntrico, pregar, e Cristo é o centro da mensagem de quem está pregando. Então não podemos nos enganar. No segundo ponto, do segundo tópico, quando não se cultua a Deus. Quando é que nós não cultuamos Deus? Quando os líderes são amantes de si próprio. Quando o líder ama mais a ele do que a obra, do que a igreja, do que o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, amante se torna egoísta, se pensa somente no seu bel prazer, então esse culto não é um culto a Deus. Segundo, quando, né, os líderes se tornam avarentos. Em segundo lugar, o líder se torna avarento. Tem mais prioridade pelo dinheiro do que a obra de Deus em enriquecer, fazendo do evangelho a fonte de riqueza. Líderes avarentos, tá? Querem ser vistos pelos homens, querem estar na frente, orando nas praças públicas, como Jesus disse, para
ali os escribas e fariseus, que eles tinham prazer em estar nas praças orando para se aparecer aos homens que eram santos, mas na realidade eram profanos. Então, quando os líderes querem se aparecer aos homens, tá? Eles extinguem o Espírito Santo de Deus e querem agradar mais aos homens do que a Deus. Então Deus não recebe este culto. Deus não recebe este culto. 2 Timóteo 3 e 2, vocês podem conferir, Mateus 23 e 5, Apocalipse 3 e 17, do 10 ao 17, e Gálatas 1 e 10. É só conferir, vocês vão ver que realmente esse culto, né, quando os líderes amantes de si próprio, é avarento, quer ser visto pelos homens, e eles extinguem o Espírito Santo, e Deus não recebe este culto. Tá? Então estamos aqui no segundo ponto da nossa lição, no segundo tópico, quando não se cultua a Deus. Então os líderes que são responsáveis, eles têm que priorizar Deus e pôr Deus no centro do culto. No terceiro ponto, segundo tópico, edificar a igreja. Tá? Então, a intenção do culto, a prioridade do culto é a edificação da igreja. Um dos propósitos do culto, além de exaltar e agradar a Deus sobre a sua grandeza, seus feitos e sua santidade, seu amor e bondade, é edificar a igreja. Além de agradar a Deus, é de edificar. O objetivo do culto é de edificar a igreja. Edificar a igreja, e a igreja é edificada com o aprendizado das verdades do reino. A igreja, ela pode ser só edificada com o aprendizado, certo, da palavra de Deus, né? Do aprendizado das verdades do reino. Senão, não há edificação da igreja. Um dos propósitos, tá, da igreja, um dos propósitos é a edificação da igreja. Nós temos aqui 1 Coríntios, tá, capítulo 14, versículo 26. Então, esses são um dos propósitos do culto, tá? Edificar a igreja. E a igreja se edifica através do ensino. O líder tem que trazer um ensino genuíno da palavra de Deus, tá? Tem que haver ali oração, cânticos, oferta e ensino da palavra, tá? Então a igreja é edificada, tá? E nós temos em Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde Jesus disse que aqueles que ouvem as palavras e as pratica, ele compara como um homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Veio a chuva, desceu a chuva, soprou-se os ventos e correu-se os rios, e aquela casa, foi grande o combate, mas aquela casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. E em contrapartida, ele dá uma advertência: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como uma casa edificada sobre areia, é como um homem imprudente que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva, soprou os ventos, correu o rio, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. Então, a igreja que não ministra o culto com o ensino, né, da forma correta, que deixa o mundanismo entrar dentro dela, se torna uma casa edificada na areia. Mas quando ela prega a genuína palavra, os líderes zelam pelo culto, pela palavra, pelo ensino, pela edificação da igreja, então é uma igreja edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Avançando para o terceiro ponto da nossa lição, a liturgia do culto. Então agora vamos aprender sobre a liturgia do culto. A exposição da Bíblia, né, faz parte da liturgia do culto. A expressão, né, das Escrituras deve ser a prioridade em um culto, pois isso era a regra para o Senhor Jesus e para os apóstolos. Lucas 4 e 15, do 15 ao 21, e Atos 2, versículo 16 ao 21. Então nós vemos que essa era a regra, né, que Jesus ensinou e que os apóstolos também seguiu e continuou ensinando. O trabalho, né, de estudar a palavra de maneira se tornou prioridade, né? O trabalho de estudar a palavra
e ensiná-la se tornou prioridade para os apóstolos entre os irmãos. Está em Atos 6 e 4. Então eles perseveravam na oração, no partir do pão e no ensino dos apóstolos na igreja. Então era prioridade. E o apóstolo Pedro, quando foi separar os diáconos, disse, né, que deveria separar o varão, que eles iam cuidar das mesas, das obras sociais, mas eles, os pastores, iam perseverar na oração e na pregação da palavra, no ensino da palavra. Então a exposição da Bíblia, ela deve ser genuína, né, na igreja, para se ter uma liturgia completa e genuína do culto. No segundo ponto, a adoração entusiástica, tá? Como essa adoração entusiástica é uma palavra nova, né? É com muita alegria, com muito prazer, né? Demonstração de alegria na presença do Senhor. Quando Paulo começa dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, 26, que tem salmos, ele não estava dizendo, tá, que os cânticos são mais importantes que o ensino, ou que um culto deve começar com um cântico. Então quando Paulo frisa isso, ele não está dizendo que o culto é mais importante que o ensino, e nem que o culto a liturgia do culto deve começar com um cântico, tá? O local, a igreja, o local da reunião, é chamado de casa de oração por Jesus. Foi chamada, a minha casa era chamada casa de oração. E várias vezes a oração aparece na Bíblia como prática primária, em primeiro lugar, de um culto. Tá? Em hipótese nenhuma, Paulo está dizendo que o culto deve começar com um cântico. De jeito nenhum, tá? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que são elementos que fazem parte do culto. Tá? Um tem salmos e outros tem doutrina. Não é uma regra que Paulo está estabelecendo aqui para o culto. Porém, a regra para o culto, tá? Existe 4 elementos para a regra do culto. Primeira regra do culto, oração. O culto deve começar com oração. Você chega na igreja, se o culto vai começar 7h30, você deve orar até 7h30, depois dá início no culto. Então o culto começa com oração. Segundo, cânticos. Após a oração, né, leitura da palavra, você vai ouvir os cânticos, os hinos, tá? Também os cânticos não é para tomar lugar de todo o culto e do ensino, da mensagem final, certo? Mas os conjuntos vai cantar e dando liberdade no final para a palavra. Como muitas igrejas nós vemos que canta todos os conjuntos, canta mais pessoas individualmente e deixa 5, 10 minutos para a palavra. Isso não pode acontecer. Isso aí é uma forma desordenada de fazer o culto. Então a forma ordenada de fazer o culto é dar espaço para a palavra pelo menos de 40 minutos, porque o objetivo ali é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Em terceiro lugar, as ofertas e os dízimos. O culto tem que ter essa regra, essa liturgia. Em terceiro lugar, ofertas. E em quarto, ou último lugar, o ensino, a pregação, tá? Com prioridade à palavra de Deus, com espaço suficiente, aí pelo menos 40 minutos de explanação, de ensino e pregação da palavra de Deus. Essa é a maneira ordeira de se realizar um culto. 2 Coríntios 9:7 fala que nós devemos ofertar com uma alegria, tá? Primeiro, né? Tessalonicenses 5:17, que nós devemos orar sem cessar. Então a oração é primária no culto. Depois vem as ofertas, que está em 2 Coríntios 9:7, que nós devemos ofertar com alegria e não com constrangimento, porque Deus agrada aquele que dá com alegria. A oferta é necessária para a obra do Senhor. E em 2 Timóteo 4:2, Paulo diz que Timóteo devia ensinar ou ensinar a palavra em tempo e fora de tempo, que ela devia ser ensinada. Então a prioridade no culto também é o ensino no término, né, já no final, para concluir o culto. Tudo deve ser feito com oração, cântico, oferta, ensino, com fervor e alegria. Tudo isso feito com fervor
e com alegria. Então, quando nós sentimos aí a presença de Deus, né, o objetivo é cumprido do culto, tá? É alcançado em nossas vidas. Então, o culto deve ser realizado dessa maneira. E avançando aqui para o terceiro ponto do terceiro tópico, o lugar de adoração no culto pentecostal. Aqui no terceiro, nós temos o testemunho da história, que as reuniões pentecostais são conhecidas por ter fervorosas orações. Na história, as reuniões pentecostais, dos crentes pentecostais, ali do batismo com o Espírito Santo, ali do Pentecoste, né, quando Pedro pregou e ganhou 3.000 almas. Então, na história, é conhecida, tá? Com orações fervorosas. Então, o povo pentecostal é conhecido por orações fervorosas, tá? Orações fervorosas, alegres cânticos e eloquentes pregações, e muitas manifestações e dons espirituais. Esse é o objetivo do culto pentecostal. Quando acontece isso, alcança-se o objetivo do culto de adoração a Deus. E esse é o testemunho da história da vida dos pentecostais, que estão influenciando, né, o mundo todo, o mundo inteiro. Isso é resultado de fé dos adoradores do Senhor, ok? João 4, versículo 23 ao 24. Então é isso, irmão, estamos chegando no final, mas antes aqui eu quero mostrar para vocês como era o culto em casa dos judeus. Então nós temos aqui o culto em casa dos judeus, como a mãe judia ensinava o seu menino desde a sua infância, tá? Ela ensinava a sua criança desde a sua infância. Ela sentava com a sua criança na cama ou em um lugar ao redor da mesa e começava a ensinar a criança sobre como adorar a Deus e valorizar, né, o culto em casa, certo? Ela começa em Gênesis capítulo 1, tá? Bereshit bara Shammai Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela é ensinando a criança. Bereshit bara Shammai Elohim. Tá? Depois é Shammai veste a Ares, o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dorum Vaverum era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Verosh Atonei de Roche, e havia trevas sobre a face do abismo. Verosh Elohim Jeharavat, mas o Espírito do Eterno, Pararit Benei Ramai, pairava sobre a face do abismo. Bano Elohim, e disse Deus, El Elohim Orum Vavim Horum, haja luz e houve luz. Vai dar Elohim Orum Shufe, e viu Deus que a luz era boa. Então a mãe judia fazia, né, ensinando a criança, fazia biscoitinho em formato das letras ali de Gênesis, tá? Molhava no mel e dava na boca da criancinha e dizia: a palavra do Senhor é doce como mel. E esse pronunciamento aqui, né, que eu achei muito interessante, é falado, né, pelo nosso professor Rodrigo, né, que agora ele tem um programa, ele criou um programa, Acat Next Freeze, se não estou equivocado, é Acat, né, ele lançou, não me lembro bem o nome agora, né, Acat, e se você quiser escrever no programa dele, muito importante, vai ter vários cursos ali. Então ele cita como a mãe judia fazia, né, ensinando a criança no caminho que se deve andar, e a criança crescia
com gosto de mel, que a palavra de Deus era como mel, né? É o que está em Salmos, certo? E eles diziam, pode roubar nossas terras, roubar nosso gado, mas não vão tirar de nós a palavra do Senhor, não vai tirar o Senhor de nós, né? A palavra do Santo Deus. E ele também explica muito bem ali a reverência que eles tinham no culto a Deus. Eles entravam ali no santuário, eles não viravam, não davam as costas para Deus. Quando eles iam oferecer seu culto, né? Eles iam de fasto até encostar o sacerdote ali no véu, para depois ele sair. E lá no Muro das Lamentações, eles adoram a Deus balançando o corpo, mostrando que Deus deve ser adorado com todo o nosso corpo, alma e espírito. Um ensino muito maravilhoso. E eu te peço, se você ainda não conhece, né, entra no canal do pastor Rodrigo, se não me foge a memória, ele é do Paraná, Curitiba, se não estou enganado, e ele está com um programa agora, curso, né, da CAD, não me lembro agora bem o nome, CAD, não me lembro agora, mas tem a ver com Netflix, a Netflix evangélica, né, que vai ser um grande sucesso, e você pode tornar um membro ali e aprender a palavra de Deus, tá? Se inscrevendo em seu canal. Um exímio professor, profundo professor. Que Deus abençoe a vida do professor Rodrigo, né? Somos um dos admiradores, temos aprendido muito com ele também, tá? Exímio professor. Que Deus abençoe sua vida. E nós vamos chegar no final aqui da nossa lição, fazendo aqui a nossa conclusão da lição de número 11, tá? Para nós terminarmos, finalizar essa lição. Conclusão. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. A Catiflix, se não estou equivocado, esse é o nome, a Catiflix, tá? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque o objetivo ali, né, do professor é manter missionários. Ele já tem uma família, quer aumentar esse número, e toda a renda é para a obra do Senhor, tá? E aí você se inscreve no canal dele, se inscreve no nosso e dá o seu like, compartilha, como ele disse, quanto mais like, mais o YouTube envia os nossos vídeos para o aprendizado da palavra, porque as pessoas conhecem como se deve, né, realizar um culto, como se deve se portar na eclésia, na igreja do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração, continue orando por nós, tá? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Dá o seu joinha, compartilhe nosso vídeo. Bye bye e até a próxima lição.